O nosso tema dessa noite, o tema da nossa mensagem nessa noite é como ter paz em tempo de crise. Mais irmãos estão conectando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então o tema dessa noite é como ter paz em tempo de crise. Como é que nós podemos ter paz nesses dias difíceis ao qual nós estamos vivendo? Como nós podemos ter paz nesses dias de dificuldade? Eu gostaria nessa noite de levar os irmãos a pensar sobre como podemos ter paz ou estar em paz nesses tempos de crise. Como podemos, mesmo diante de tudo isso que vem acontecendo, como nós podemos, mesmo diante de tudo isso que vem acontecendo dia após dia, como é que nós podemos ter paz? Como é que nós podemos ficar em paz? Como nós podemos? E para que nós possamos começar a mensagem dessa noite, eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 18. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 18. Amém? A palavra do Senhor diz bem assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha lhe avisado. E assim se salvou não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem de nós é pelo rei de Israel? Não me fareis saber quem de nós está me traindo? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir, ou no teu quarto, que melhor preferir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite
e cercaram a cidade. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo, ou de carruagens de fogo, em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém? Até aqui, por enquanto. Sabe, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, o texto de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 18, o rei da Síria, ele entra em guerra contra o rei de Israel. E por estratégia de guerra, ele decide armar uma emboscada contra o rei de Israel. E ele diz aos seus oficiais, aos soldados: olha, montaremos acampamento neste lugar. Aonde o rei de Israel passaria. Mas o profeta Eliseu, sendo avisado por Deus, manda um recado ao rei de Israel dizendo: olha, rei, aonde o Senhor passa, o rei da Síria está preparando uma emboscada. Parafraseando. Então não passe por lá. Assim, o rei de Israel escapou de ser pego pelo rei da Síria. E a Bíblia diz: não por uma, nem por duas, ou seja, por várias vezes o rei de Israel escapou de morrer na mão do rei da Síria, por conta que Eliseu fazia o saber dos planos do rei. Mas então o rei da Síria, sem saber o que estava acontecendo, acreditava que entre eles havia um traidor. Uma pessoa que estava avisando de antemão o rei de Israel sobre os seus planos. Foi então que dentre um deles, um se levanta e diz ao rei: olha, rei, não há ninguém, não há nenhum traidor. O que há é que na terra de Israel há um homem de Deus, ou seja, Eliseu, ao qual Deus revela os planos do rei. E ele, assim, faz saber ao rei de Israel. Neste momento, o rei da Síria fica sabendo sobre o profeta, e ele quer saber em qual cidade o profeta está, para que ele possa mandar prendê-lo. E alguém se levanta e diz: ele está na cidade de Dotã. E o rei da Síria manda o seu exército com carros de guerra, cavalos, tropa militar, todos para prender o profeta que estava na cidade de Dotã.
E a Bíblia ela continua a nos dizer que levantando bem cedinho o moço do homem de Deus, ele sai para fora da casa, e quando ele olha para fora, a cidade toda está cercada. A cidade toda está cercada pelo exército inimigo. E ele fica apavorado, angustiado. E vai até Eliseu e diz: ah, meu senhor, o que é que nós faremos? E Eliseu, de pronto, responde a ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Agora, se nós pararmos para pensar neste momento, você pode imaginar o menino olhando para fora e vendo tropas militares cercando toda a cidade. Você imagina quantos soldados tinha? Carros de guerra, soldados bem preparados. E você imagina o menino olhando, ouvindo Eliseu falar assim: olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Você imagina o menino olhando simplesmente para Eliseu e dá uma olhada para um lado, não tem ninguém para contar, dá outra olhada para o outro, não tem ninguém. Ele fala assim: mas como isso? Tá só eu e o Senhor aqui? Como? Como é que nós somos mais do que eles? Como que nós somos mais do que eles? Talvez, a Bíblia não diz isso, mas talvez poderia estar passando isso pela cabeça do menino. Lá fora há milhares e aqui dentro somos só eu e você. Mas então, Eliseu, ele ora a Deus, pedindo para que os olhos do rapaz sejam abertos. E assim que os olhos do menino são abertos, ele olha para os montes e vê os montes cheios de cavalos e carros, e a Bíblia fala carros de fogo. A Bíblia não fala que eram qualquer carros, a Bíblia fala que eram carros de fogo. Você imagina que o menino que estava ali apavorado, olhando simplesmente para ele, para Eliseu, falando assim: mas como que são mais os que estão conosco do que os que estão lá fora? Lá fora há milhares. De repente Deus abre a visão espiritual para ele, e ele olha para os montes, e ele enxerga os montes cheios de cavalos e de carruagens de fogo, de carros de fogo. Sabe, irmãos, para que possamos ter paz nesses dias, precisamos entender que maior é quem luta por nós. Que apesar de olharmos para a situação atual e ela ser muito difícil, o Senhor, Ele está conosco. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. O rapaz, ele olha para o exército, para aquela situação em qual ele está vivendo, e ele não conseguia ver saída. Sabe, muitas vezes na minha vida e na sua vida é assim, irmãos. Quando nós olhamos somente para as aflições, quando nós olhamos somente para o problema, quando nós começamos a nos amedrontar diante do problema, diante das circunstâncias adversas, nós não conseguimos ver saída. O menino, ele olhava para aquele exército inimigo e ele não conseguia ver saída para eles. A única coisa que ele pensava, ele falava assim: nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E nós, quando nós olhamos somente para as circunstâncias, nós deixamos de olhar para Deus e nós começamos a aumentar muito mais as dificuldades. Nós começamos a aumentar muito mais as aflições e esquecemos que Deus é conosco. E esquecemos de quem luta por nós, quem está conosco. Mas Eliseu,
Ao contrário dele, Eliseu, que era um homem de Deus, um homem que buscava a presença de Deus, sabia que o Senhor mandaria um exército para defendê-los. E assim o Senhor fez. Amém? Segundo ponto dessa mensagem. Para que nós possamos ter paz nesse tempo de crise, nós precisamos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas angústias, as nossas aflições e os nossos medos. E eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 7. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de 4 a 7. E a palavra do Senhor nos diz bem assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, versículo 7, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Novamente, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, Paulo escrevendo essa carta aos Filipenses, ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis angustiados por coisa nenhuma, mas antes, façam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, através da oração, da súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sobre não andar ansiosos, Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz também, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto de Filipenses e o texto de 1 Pedro são textos muito bem conhecidos por nós. Paulo, em Filipenses, ele exorta os irmãos a não estar angustiados, não ficar ansiosos. Ele diz que nós temos que fazer conhecido diante de Deus todas as nossas angústias, que nós temos que rasgar o nosso coração diante de Deus. Colocar diante dele todas as nossas aflições,
todos os nossos pedidos, colocar diante de Deus tudo aquilo que tem nos angustiado. Ele diz que nós temos que colocar diante da presença de Deus. Sabe, Charles Spurgeon, também conhecido como o príncipe dos pregadores, ele dizia que a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Charles Spurgeon, o grande pregador, ele dizia que a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a nossa força hoje. Mas voltando para Paulo, ele diz que se nós rasgarmos o nosso coração diante de Deus e colocarmos diante de Deus todas as nossas angústias, os nossos pedidos, a nossa aflição, a paz do Senhor, e não é qualquer paz, é a paz que excede todo entendimento. Ela vem e guarda o nosso coração e a nossa mente. Sabe, irmãos, não é qualquer paz, não é a paz que o mundo dá, não é a paz que o dinheiro fornece, não é qualquer paz, não é a paz alicerçada em qualquer coisa aqui dessa terra, mas é a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Aquela paz que vem diretamente do Senhor, e mesmo passando pelas aflições e pelas lutas dessa vida, nós continuamos firme e confiante nele. É essa paz que o Senhor está dizendo, é essa paz que Paulo está falando, que se nós rasgarmos o nosso coração de antemão na presença de Deus, é essa paz que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. E sabe o que eu acho mais interessante desse texto, irmãos? É que para a palavra guardará, que Paulo usa, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. A palavra guardará, que Paulo usa, é uma palavra do grego. A palavra é flureu, que é uma palavra de termo militar, que indica uma guarda militar, ou uma sentinela, ou talvez, para melhor compreensão nossa, um soldado que está vigiando dia e noite algo. Então o que Paulo está querendo dizer, o que Paulo está dizendo, aliás, ele está dizendo que se nós colocarmos diante de Deus as nossas petições, através da oração, da súplica, de ações de graça, a paz do Senhor, como um soldado, como uma sentinela que vigia algo 24 horas por dia, a paz do Senhor se transforma como um soldado, como numa sentinela, e vem e assume o controle. E como essa sentinela, como esse soldado, ela impede que a nossa mente e o nosso coração seja tomado de medo e de ansiedade e até de tentação. Irmãos, isso é maravilhoso. No dia que eu estava preparando esse sermão, essa palavra, eu fiquei maravilhado com isso. Porque a palavra aqui não é simplesmente uma palavra guardará. A palavra que Paulo utiliza, ele utiliza a palavra como se a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela se transformasse numa sentinela, que toma conta da nossa mente, que toma conta do nosso coração. Impedindo
que a nossa mente e o nosso coração seja tomado de ansiedade, de medo, de angústia. Então, irmãos, nós precisamos de antemão começar a clamar a Deus, orar a Deus, colocar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas. Nós precisamos parar de deixar sempre para a última hora, de ver até onde a situação vai, para depois, quando nós não achamos mais solução, na força dos nossos braços, nós começamos a buscar a Deus. Nós não podemos mais fazer assim, porque senão nós vamos viver um cristianismo angustiado, cheio de medo, cheio de aflições, sem paz nenhuma. E o nosso cristianismo, ele tem que ser diferente. Apesar das circunstâncias, nós continuamos confiando em Deus. Apesar das circunstâncias, nós continuamos crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Que Ele tem o melhor para cada um de nós. E por fim, para nós finalizarmos essa mensagem, a mensagem dessa noite, o terceiro e último ponto é: jamais se esqueça que há uma vida eterna preparada para mim e para você, que temos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jamais se esqueça que há um amanhã, que há uma vida eterna que nos aguarda. E o último texto que nós vamos ler nessa noite é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Para nós concluirmos essa mensagem. E a Bíblia diz bem assim, a palavra de Deus: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer tipo de comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que nós vemos, ou as coisas que se veem, são temporais. Mas as coisas que não se veem são eternas. Aleluia. Para nós finalizarmos essa mensagem, irmãos, Paulo escrevendo a sua segunda carta aos irmãos de Coríntios, da igreja de Corinto, ele fala sobre aflições, tristezas, as suas aflições, as suas tristezas, de uma forma ao qual eu e você temos que parar para refletir. Irmãos, atente para o que Paulo escreve. Eu ouvi um dia um pregador dizendo, e isso acabou ficando gravado na minha mente. Ele dizia bem assim, que Paulo, quando entrava em uma cidade, ele sempre procurava duas coisas. Uma era a sinagoga, ou o lugar
onde ele pregaria a palavra do Senhor. E a outra era a cadeia onde ele ia ficar preso. É claro, irmãos, que ele usou isso, e eu estou usando isso apenas como uma ilustração. Mas, irmãos, se nós atentarmos para a vida desse discípulo de Cristo, e como ele expõe as suas aflições, como ele expõe as aflições ao qual ele estava vivendo, nós vamos aprender muita coisa. Sabe, irmãos, Paulo, ele vivia sendo preso, açoitado, por causa do nome de Cristo. E não só ele, também os outros discípulos. Eles viviam passando dificuldades tremendas por causa do nome de Cristo. E mesmo assim, um cara como Paulo, passando por tantas aflições, tantas angústias, ele consegue nos escrever uma palavra como esta. Uma palavra que ele diz: por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, se desgaste, o homem interior, o meu homem interior, ele se renova todos os dias, de dia em dia. E no versículo 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de qualquer tipo de comparação. E ele termina dizendo: não atentando nós para as coisas que se veem, não atentando nós para as coisas desse mundo, para aquilo que nós estamos vendo nesse mundo, para as aflições desse mundo, para as tristezas desse mundo, não atentando nós para as coisas dessa terra, não colocando toda o nosso olhar, a nossa expectativa nas coisas dessa terra, porque elas são transitórias e passageiras. Ela vem e vai, todas as coisas desse mundo vêm e vão, mas olhando para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós não vemos, essas sim são eternas. Aleluia. Irmãos, para a gente concluir, nenhuma aflição deste mundo, desses nossos dias, poderá tirar a nossa paz, se nós estivermos trazendo sempre a memória que o nosso lar não é aqui nessa terra. Que a nossa morada eterna não é aqui. Que esses momentos, que essas aflições que nós temos passado, não é o ponto final. Não é o ponto final. Nós que temos a Cristo como único e suficiente Salvador, temos a garantia de uma vida eterna ao lado do Senhor, onde não há choro, não há tristeza, não há angústia. Sabe, irmãos, eu sei que tem sido dias dolorosos. Hoje mesmo tem sido um dia difícil. Hoje faleceu um irmão que, até antes de eu chegar aqui nessa igreja, ele era membro da igreja, ele era membro desse corpo de Cristo aqui, da Igreja Batista Central. Depois ele acabou se mudando de cidade. E hoje ele veio a falecer.
por causa de complicações causadas também pelo Covid, ele veio a falecer, deixando a família, deixando mãe, deixando esposa, filhos. E sabe, é muito triste, muito angustiante, muito doloroso. E assim não somente ele, mas muitas pessoas têm morrido. Mas sabe o que nós temos que ter em mente, irmãos? Que hoje ele pode ter morrido, essas pessoas morreram para essa terra. Mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus, hoje estão com o Pai nas regiões celestiais. Hoje estão num lugar onde não há mais dor, não há mais choro, não há mais sofrimento. Hoje o que resta a nós é clamarmos ao Espírito Santo de Deus para que venha consolar a família. Mas aqueles que morreram com Cristo estão num lugar muito melhor do que o que nós estamos agora. E nós temos que ter sempre isso na nossa mente. Nós precisamos ter sempre isso na nossa mente. Que o nosso lar não é aqui. Nós somos peregrinos. Nós estamos nessa terra de passagem. A nossa morada é no céu, com o Pai. Considerações finais. Para você ter paz, não se esqueça, jamais, que Deus cuida de mim e de você. Que Deus cuida de nós. Que se nós buscarmos a face dEle, e se nos colocarmos todos os dias diante da presença dEle, a paz dEle, não a paz desse mundo, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela toma o nosso coração e a nossa mente. Ela guarda o nosso coração e a nossa mente. E por último, lembre-se que há algo infinitamente melhor à espera de todo aquele que tem, de todo aquele que confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Eu oro para que Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha completar essa palavra no seu coração e na sua mente. Para que você, neste momento, não somente ouça essa palavra, mas que você venha colocar ela em prática. Que você, através dessa palavra, venha entender que Deus é o seu socorro, socorro bem presente. Que há uma vida eterna que nos aguarda, muito mais excelente do que essa vida aqui. Que as aflições e tribulações desse mundo não se comparam com o que há de se revelar a nós na eternidade. No fim dos dias, quando Jesus Cristo vier a nos buscar. Ou quando nós morrermos, se Ele não tiver vindo buscar a nós todos antes disso. Que Deus possa trazer ao seu coração essa vontade, esse desejo de buscar Ele todos os dias, de rasgar o seu coração diante dEle. Antes, no Velho Testamento, antigamente, os reis, quando eles já chegavam diante da presença de Deus, em sinal de humilhação, eles rasgavam as suas vestes e colocavam cinza ou terra na sua cabeça, em sinal de humilhação. Como assim dizendo: Deus, eu não consigo nada, eu não posso nada, eu estou clamando pelo Senhor.
Nós, nos nossos dias, nós não precisamos disso. Nós não precisamos colocar pano de saco. Nós não precisamos rasgar as nossas vestes. Nós não precisamos cobrir a nossa cabeça de cinza. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. E fazer conhecido todas as nossas angústias, os nossos anseios. E assim a paz do Senhor vai tomar o nosso coração. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Vamos estar orando nessa noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, cada pessoa, ó Pai, que está ouvindo, ó Pai, essa palavra, ó Pai. Te pedindo que o Espírito Santo de Deus, o amigo Espírito Santo, que não está preso a este lugar, venha completar essa palavra em cada coração nessa noite. Venha completar essa palavra em cada coração que ainda vai ouvir essa mensagem, Deus. Ah, Senhor, que nós possamos, ó Pai, entender, ó Pai, que há uma vida eterna, ó Pai, muito mais excelente, ó Pai, para nós. Que as aflições e tribulações que nós passamos nesses dias não se comparam com aquilo que o Senhor tem revelado, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Mas Deus, neste momento nós também clamamos, Senhor, pelas famílias, ó Pai, que estão, ó Pai, enlutadas, Deus. Te pedindo que o amigo Espírito Santo, o Consolador, venha consolar cada família que perdeu um ente querido, que perdeu um familiar. Que o Espírito Santo do Senhor venha trazer o consolo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E que essas pessoas possam se achegar, ó Pai, até o Senhor, Deus. Ah, Senhor, traz a memória delas, Deus. Que aqueles, ó Pai, que adormeceram com o Senhor, ó Pai, estão, ó Pai, contigo, Deus. Não estão mais sofrendo. E traga o consolo, Espírito Santo de Deus. Aqui, ó Pai, nessa noite, ó Pai, nós também clamamos, Senhor, meu Pai, crendo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, pode todas as coisas, pelas pessoas, ó Pai, que estão, ó Pai, enfermas, ó Pai, nos hospitais, te pedindo, ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, com a tua mão de poder, ó Pai, venha, Senhor, meu Pai, curar, ó Pai, essas pessoas. Que o Senhor, ó Pai, venha curar, ó Pai, todos os enfermos, Deus. A cada pessoa, Pai, que está no hospital, ó Pai, enferma, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, coloque, ó Pai, a sua mão de poder, Deus. E dá forças, Deus. Dá forças, Pai. Dá paz, ó Pai, ao coração, ó Pai, daqueles, ó Pai, que têm trabalhado, Senhor, meu Pai, nos hospitais. Daqueles, ó Pai, que têm convivido, ó Pai, diariamente, Senhor, meu Pai, com essa enfermidade, ó Pai. Com pessoas enfermas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo, Senhor, meu Pai, que o Senhor, ó Pai, venha afirmar, ó Pai, os pés, ó Pai, dessas pessoas, dos profissionais de saúde. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, venha trazer, ó Pai, paz ao coração e à mente deles. Que eles possam, ó Pai, se voltar, ó Pai, todos os dias, ó Pai, ao Senhor, Deus. É a nossa oração, ó Pai, aqui nessa noite, Deus. E entendendo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, crendo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é poderoso para fazer, ó Pai, tudo isso e muito mais. Muito mais do que aquilo que nós pensamos e fazemos. Aleluia, Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha abençoar a sua casa. Que Deus venha abençoar tremendamente a sua família. E que nesse tempo de dificuldade, de angústia, você venha se achegar a Deus. Buscar a Ele a cada dia mais. Nós precisamos buscar a presença do Senhor todos os dias. Se achegue a Ele, rasgue o seu coração diante dEle, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar, como um soldado guarda algo de valor, a paz do Senhor vai guardar a sua mente e o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Lembrando aos irmãos que quarta-feira
Nesse mesmo horário, às 19h30, nós temos mais uma palavra abençoada do nosso Senhor Jesus Cristo, direto do trono de Deus para a sua vida. Não percam, compartilhem as nossas palavras, dê o seu like, dê sugestões, e que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Em nome de Jesus, amém.